Salve, meus queridos! Muito boa noite, estamos ao vivo aqui, direto do Gigante da Pampulha, direto do Mineirão, pós-jogo de Cruzeiro e Bahia, meu amigo. Ai, viu? Será que essa vitória do Fernando Diniz não vai vir? Tá demorando demais, já são 4 jogos no comando do Cruzeiro e ainda não conseguiu uma vitória, mas situação de números à parte, a gente tem que vir aqui falar sobre esse jogo e eu percebi uma grande evolução do Cruzeiro da última partida. Eu não sei se foi aí essa mesma impressão que vocês tiveram, inclusive se vocês interajam comigo aí nos chats, vamos trocar ideia aqui sobre isso, porque ao meu ver eu senti uma evolução, sim, senti uma evolução muito grande da última partida para a partida de hoje. Um jogo bastante físico, um jogo bastante técnico. A gente viu que as duas equipes a todo momento buscaram intensamente as ações, tanto o Bahia quanto o Cruzeiro. As estratégias do Rogério Ceni e do Fernando Diniz foram espelhadas, ao meu ver. Muitos momentos de jogadas perigosas do Cruzeiro, assim também como tiveram muitos momentos de jogadas perigosas do Bahia. Acredito, inclusive, que obviamente a gente tem que fazer um recorte aí antes e depois dos gols. Vamos chegar falando do primeiro tempo. Acredito que o primeiro tempo, as jogadas mais perigosas foram do Cruzeiro, só que a jogada mais aguda, eu não sei se dá pra você fazer esse recorte aí. Na verdade, não que a jogada mais aguda, a maior possibilidade de gol foi do time do Bahia. No segundo tempo, o Cruzeiro volta melhor. O Cruzeiro volta bem postado, consegue ali, de um momento inicial, encurralar o Bahia no campo de defesa, tanto que o Matheus Pereira faz uma linda jogada, jogadaça de camisa 10. É esse o Matheus Pereira que a gente quer. Esse é o Matheus Pereira que a gente vem buscando e a gente cobra dele que ele seja assim em todas as partidas. Ele faz uma jogadaça, coloca o Gabriel Verón de cara pro gol, que só empurra, fazendo um golaço lá pro Cruzeiro. E só que aí depois começa o baile técnico, né? Na verdade, não baile, porque as mudanças que o Diniz fez, ele tentou contrapor as boas mudanças, ótimas mudanças que o técnico Rogério Ceni fez, que para mim foi isso. Esse foi o principal pilar do jogo, porque o Rogério Ceni conseguiu dar novo gás ao seu ataque, dar novo gás, inclusive deixar um pouco mais rápido, e foi justamente dessa rapidez que saiu o contra-ataque aí. O Ademir conseguiu achar o Lúcio na área, que só escorou. Assim, não vou lamentar muito esse empate, porque poderíamos sim ter saído com uma derrota daqui. Quero ver de novo o lance do segundo gol do Cruzeiro que foi anulado. Quero ver de novo, porque me parece que aqui do estádio a gente viu que foi marcado uma falta do Romero, que estava em posição de... Na verdade, não foi marcada a falta. O Romero estava em posição de impedimento, mas ele não participa da jogada. E o contato que o Romero tem com o zagueiro faz com que o zagueiro do Bahia faz com que o juiz entenda que ele participou da jogada de gol. E aí o juiz anulou. Se realmente houve a participação do Romero, o gol foi bem anulado. Mas se não houve essa participação, eu creio que tenha sido mal anulado, vou ver depois. Já falei sobre a nota positiva do Cruzeiro, que foi exatamente a evolução tática do time em relação às últimas partidas. Creio que o time se desgastou demais hoje em campo, entregou bastante, tanto que no final da partida quase não teve mais gás, quase não conseguiu conter os contra-ataques do Bahia. Por isso que eu falei que a gente poderia ter saído daqui sim com uma derrota. Então, mas a vitória não veio também, mas o empate também, eu creio, ficou de bom tamanho. Um belo espetáculo que a gente presenciou aqui, tanto de Cruzeiro quanto de Bahia. Agora vamos analisar o que interessa, né, que são os nossos jogadores. O que pega o goleiro Cássio, hein, gente? O que pega o goleiro Cássio? Você tá de brincadeira, salvou demais o Cruzeiro. Quando eu disse que as melhores jogadas do primeiro tempo
foram do Cruzeiro. E a jogada mais aguda foi do Bahia, foi justamente por conta da defesa que o goleiro Cássio fez no primeiro tempo. Impressionante o quão seguro é o goleiro Cássio no gol do Cruzeiro. Creio que eu tenho que falar isso aqui, porque eu já cornetei bastante o Cássio Corrêa em algumas jogadas. Então, se a gente fala dele jogando com os pés, a gente não pode falar nada dele defendendo, porque pega demais. Uma partida discreta do Willian, assim como o do Marlon, e eu colocaria a do Marlon até como ruim, porque o gol do Bahia ali sai de uma jogada que ele não consegue acompanhar o Ademir. Entendo que a velocidade, o Ademir estava descansado, mas se ele tivesse melhor posicionado, poderia até ser que ele conseguiria acompanhar, até porque ele chega depois, né, mas ele deixa o Ademir passar. Eu tenho algum destaque positivo também. Eu queria falar sobre o Wallace, que eu sempre falo sobre o Wallace, o pessoal sempre fala comigo, calma, o Wallace está em evolução, o Wallace está chegando agora, ele precisa de um certo tempo para se adaptar. Inclusive hoje, nitidamente, ele estava melhor fisicamente do que em outras partidas, mas mesmo assim ele não consegue ainda ser aquele Wallace que veio com o status de jogadoraço de craque lá da Itália. Tá? Não corneto ele hoje, porque não teve nenhum lance crucial, mas ele também não foi tão efetivo nas jogadas para que o Cruzeiro saísse, para contribuir com jogadas ofensivas ou até defensivas do Cruzeiro. Monstro sagrado mesmo no meio de campo é o Lucas Romero. O que joga El Perro, o que joga o argentino, joga demais. Meu Deus do céu. Destaque negativo também para o Barreal. Se espera muito do Barreal, né? Inclusive eu já falei sobre isso com alguns colegas meus, inclusive aqui também no Aizeiro. A gente espera muito do Barreal, só que eu acho que, minha opinião pessoal, é que ele não tem a quantidade de entrega, ele não tem o que entregar do tanto que a gente espera dele. Inclusive hoje foi uma partida extremamente ruim do Barreal. Teve uma jogada no primeiro tempo, mas depois pouco foi efetivo e provavelmente vai ficar aí afastado mais um tempo, porque saiu machucado. Não sei se foi por cãibra, se foi machucado, mas no esticada do lado esquerdo de ataque ali do Cruzeiro, o Bahia saiu sentindo. Pode ser que nem jogue contra o Lanús na quarta-feira, viu? Matheus Pereira dispensa comentários, né? Craque, o herdeiro da 10, que jogada! Esse é o Matheus Pereira que a gente espera. Poderia ter participado um pouco mais ativo no começo no primeiro tempo. Caio Jorge também muito bem. Caio Jorge bem demais na partida. É um jogador aguerrido, um jogador com um centroavante que vai para o ataque. Teve algumas oportunidades perdidas ali, mas fez o gol, né, gente? A gente tem que... Inclusive, infelizmente estava impedido, mas Caio Jorge bem, não tenho o que falar. Eu não vou falar sobre entradas de Matheus Vital, que a gente pode saber que Matheus Vital não é jogador do Cruzeiro. Creio que o Joseph entrou um pouco assustado, mas eu quero muito ver o Joseph mais em campo, quero sim. Quem mais entrou? O Peralta também entrou meio perdido, conseguiu algumas jogadas ali, mas eu vejo o Peralta um pouco lento ainda, tá? Inclusive alguns contra-ataques do Bahia me assustou a facilidade com que os jogadores, os atletas do Bahia colocaram a bola na frente e ele não conseguiu acompanhar. Então olho aí nessa situação do Peralta, que poderia ter começado jogando hoje inclusive. Enfim, deixa eu ver aqui o que vocês acharam, quero ver se vocês comentaram. Esse vídeo também vai ficar, eu quero que vocês comentem nele o que vocês acharam sobre essa partida do Cruzeiro, se curtiram, se também entendem que houve essa evolução. E só para deixar claro aqui a minha opinião sobre a partida de hoje. Houve sim uma grande evolução no Cruzeiro, do Fernando Diniz, das últimas partidas para essa. A gente vai enfrentar o Lanús com uma certa esperança, obviamente. A gente vai enfrentar o Lanús. A gente sabe que o Lanús é um time tecnicamente abaixo do Bahia. O Bahia hoje, o que demonstrou aqui de força física, inclusive, foi impressionante. Mas esperança que o Cruzeiro melhore e continue essa evolução aí e que venha a primeira vitória do técnico Fernando Diniz na quarta-feira contra o Lanús, que é uma vitória extremamente importante que a gente precisa demais.
Sobre as opiniões pessoais dos jogadores, quero que vocês comentem também para ver se vocês acham, se vocês concordam, se não, se acha que vai acontecer ou não. Espero que o Matheus Henrique volte, tá? Espero que o Mateuzinho volte aí para a partida de quarta-feira, que a gente precisa muito dele, inclusive do Lautaro. E sobre o jogo, deixando claro que o que eu ia falar é o seguinte: o Cruzeiro não venceu hoje porque não tinha peças de reposição do mesmo nível dos que estavam em campo. Porque se assim tivesse, se o Cruzeiro entrasse com o Lautaro, entrasse com o Matheus Henrique, se assim fosse, poderia muito bem ter saído com a vitória daqui do Mineirão de hoje. Porque o Rogério Ceni teve essas peças de reposição à altura e conseguiu equilibrar a partida e colocar o Bahia melhor na partida, inclusive, para conseguir o empate e quase conseguir a vitória. Já o do lado do Diniz, infelizmente, ele não conseguiu isso. Não que as mexidas não tenham sido boas, tá? É porque as peças de reposição que ele colocou não conseguiram surtir os mesmos efeitos que as do Rogério Ceni, justamente por conta desse desnivelamento técnico, como eu disse. Beleza, pessoal? Deixa eu me despedir de vocês. Vou seguir por cá. Espero que tenham uma boa sexta-feira. Sextou com cabuloso. Infelizmente não veio vitória, mas também não veio derrota, então a gente tem que ficar feliz. Também feliz não, né? Mas a gente fica mais ou menos, tá? Muito boa noite, tamo junto e vamos, meu cabulas!